Fala pessoal, o GM Evandro aqui. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para você como você pode aprender e estudar uma abertura no xadrez. Esse vídeo ele serve tanto para os jogadores que estão começando agora, quanto para jogadores mais experientes. Então, independente do seu nível, se você é um iniciante, se você é um jogador intermediário ou um jogador avançado, você vai conseguir entender como dominar o jogo na abertura, beleza? Eu dividi esse vídeo aqui em 4 partes e nós já vamos começar aqui pela primeira delas, que é uma das partes mais importantes. Todo jogador deve começar por aqui, que é dominar os fundamentos do jogo na abertura, que nós chamamos de os princípios. E esses princípios eles são muito mais importantes do que você conhecer a teoria de uma abertura, saber o nome de uma abertura. Se você conseguir dominar esses princípios, você consegue se virar em qualquer posição, em qualquer abertura. Agora, quais princípios são esses? Existem 3 princípios fundamentais do jogo na abertura. O primeiro deles é o rápido desenvolvimento. Você deve colocar suas peças para jogar o mais rápido possível. O segundo deles é o controle do centro. Você deve sempre controlar o centro, as 4 casas centrais ali do tabuleiro. E4, D4, E5 e D5. E suas peças devem ser desenvolvidas também para essas casas. E um terceiro princípio, que é o princípio mais importante, é lutar contra as ideias do seu adversário. Agora, como que isso funciona na prática? Porque saber esses 3 princípios é muito simples. Provavelmente você já tenha ouvido falar sobre algum deles, talvez você já saiba. Mas a questão é, você consegue colocar em prática isso? Quando o teu adversário ele sai desses fundamentos, você consegue punir os erros do seu adversário? E é aí que entra a parte mais importante. Então vamos ver na prática como funciona esses fundamentos. Por exemplo, E4, E5. Então o lance E4 para dominar o centro, E5 lutando pelo centro também. Se o seu adversário não luta pelo centro, você já vai colocar os peões nas casas centrais, E4 e D4. Então, por exemplo, cavalo F3... Cavalo C6, defendendo o peão de E5. Então, sempre lutando pelas casas centrais. Bispo C4. E agora, por exemplo, Bispo C5. É uma posição bem conhecida de uma abertura italiana. É uma abertura que é muito boa de se jogar, inclusive. Então, por exemplo, C3. As brancas querem fazer aqui o lance D4, ficando com um forte centro de peões. Cavalo F6, também desenvolvendo. E agora as brancas fazem o lance D4, assim ocupando o centro e ficando com um forte centro de peões. E por D4, C por D4. E vamos imaginar que nesse momento, depois de jogar o lance C por D4, as pretas façam Bispo B6. Aqui vem uma pergunta, como você reage nesse momento? Você acha que Bispo B6 é um lance normal ou já é um erro na abertura? Será que o branco já consegue aproveitar isso? E a questão aqui é a seguinte, que em muitas partidas o teu adversário ele comete erros relacionados a esses princípios e você não percebe. Isso acontece com a grande maioria dos jogadores. Então, dominar esses princípios está ligado a você já perceber que determinado lance que ele faz, independente se é um lance teórico ou não, você já entender que aquele lance está errado. Ele não faz sentido com os fundamentos. E aí já liga aquele alerta para buscar uma forma de aproveitar. Por exemplo, qual que é o problema desse lance? É que o branco tem esse centro que é muito forte. E as pretas deveriam lutar contra esse centro. Por exemplo, jogando Bispo B4 cheque, Bispo D2, Bispo D2, Cavalo D2 e agora D5, já contra-atacando no centro. Como as pretas não fizeram isso, as pretas jogaram aqui o lance Bispo B6... Então, as brancas podem aproveitar para atacar as peças do adversário utilizando desse centro. Por exemplo, aqui D5, já atacando o cavalo de C6. Aí tem que mexer a peça de novo. A gente sabe que não é legal mexer a peça mais de uma vez na abertura. Então, E5, digamos que jogue aqui um lance, por exemplo, como cavalo G8, esse lance já perde imediatamente. De qualquer forma, cavalo G4 também pode rocar e o preto está muito mal nessa posição. Aqui D6... CD6, ED6, cavalo G6, depois de dama D5, já não tem como evitar o mate em F7. Bom, essa aqui é uma variante só para ilustrar os problemas que podem surgir quando você permite que o adversário fique com um forte centro de peões.
Então, a questão dos fundamentos, dos princípios gerais, vão ser ali o seu guia para tomar as decisões, principalmente quando o seu adversário fizer lances diferentes. E como que você faz para entender, para dominar esses princípios? É muito importante que você tenha exemplos, não basta só saber que esses princípios existem, tá? Para você conseguir utilizar isso na prática, é preciso ver eles sendo aplicados na prática em várias partidas. Por exemplo, lá dentro do Chessflix, nós começamos ali na nossa trilha de treinamento, a primeira trilha de treinamento, sobre quando a gente vem para aberturas, o primeiro ponto são os fundamentos. Então tem uma série de aulas sobre desenvolvimento, centro, segurança do rei, tempo, iniciativa, lutando contra as ideias do adversário. Em cada uma dessas aulas tem uma série de partidas comentadas, partidas analisadas, mostrando como utilizar na prática esses princípios. Então, com isso, você acaba tendo uma noção prática para punir o seu adversário quando ele sai desses fundamentos. Então esse seria o primeiro ponto para todo jogador, tá? Dependente do seu nível, às vezes você tá até meio travado, se você é um jogador mais experiente, você às vezes tá travado porque você pulou esses fundamentos. Você tá ali só na decoreba e não consegue punir o seu adversário quando ele faz lances diferentes, porque você ainda não domina os princípios, beleza? Então, esse é o primeiro ponto, princípios gerais do jogo na abertura. Agora, um segundo ponto importante é a questão do repertório de abertura. Quais aberturas jogar? E aqui a gente vai para a segunda parte desse vídeo, porque quando você fala sobre as aberturas, você, por exemplo, decide jogar o lance E4. Tudo bem, aí você começa jogando as partidas, seu adversário joga E5, você aprende ali a jogar a abertura italiana, aprende ali algumas ideias de como jogar essa abertura, só que com o tempo você percebe que depois do lance E4, o seu adversário não precisa jogar sempre o lance E5. Ele pode jogar, por exemplo, uma siciliana, ele pode jogar também uma francesa, ele pode jogar também uma Caro-Kann. E o detalhe é que não dá para jogar italiana contra tudo. Para cada uma dessas variantes que eu falei, cada uma dessas defesas, é importante jogar como a posição pede. Então você vai acabar tendo que jogar de uma outra forma. Não dá para jogar só a abertura italiana. Então aqui que entra a construção de um repertório de aberturas, que é quando você vai escolher as aberturas que você vai jogar. Porque cada posição, ela pede que você jogue um meio jogo, que mude os planos, cada abertura é um determinado plano. Então, o que acontece? Para quem está construindo o repertório, aquele primeiro repertório de aberturas, uma sugestão que eu dou é escolher uma abertura de brancas e 2 defesas de pretas, para você já conseguir tirar suas peças. Porque uma grande dificuldade de quem está começando a construir um repertório de aberturas é às vezes nem passar da fase da abertura, nem conseguir tirar as peças e já ficar perdido. Então tem determinadas aberturas, como por exemplo o sistema London, que é uma abertura que encaixa muito bem nesse sentido, como uma primeira abertura, porque o jogador consegue já tirar as peças com certa facilidade. Então são lances muito naturais, lances que vão de acordo com os princípios, você coloca as peças sempre em direção ao centro, os peões controlando o centro também, e você consegue desenvolver as suas peças com facilidade. Por exemplo, cavalo de BD2, bispo E7, bispo D3, roque, e de repente as brancas colocaram aí todas as peças para jogar. Então essa abertura ela já resolveria os seus problemas como um pontapé inicial aí de um repertório de aberturas. É claro que com o tempo é interessante você ir ampliando esse seu repertório. Agora, o que fazer de pretas? Quando a gente olha de pretas, também é importante ter ali as suas defesas, para você saber como jogar aquelas posições. E daí é interessante ter uma defesa contra E4 e outra defesa contra D4. Tá, agora quais defesas jogar? Existe uma série de defesas que são muito boas. Eu vou dar aqui 2 sugestões, que são sugestões bem práticas. E na minha experiência com os alunos do Chessflix, eu vejo que essas são defesas que os alunos têm mais facilidade de dominar.
que é um repertório jogando contra E4 a siciliana dragão, jogando ali com cavalo C6, D4, peão toma, cavalo toma e agora G6, porque as pretas vão desenvolver as peças para casas semelhantes em todas as variantes, jogando ali com o fianqueto do bispo em G7, desenvolvendo o cavalo para F6 e podendo rocar pequeno. E as pretas vão buscar fazer a ruptura D5 em algum momento. E uma outra defesa, que aí seria a sua segunda defesa, só que agora contra o peão dama, é a defesa índia do rei. A defesa índia do rei, ela tem uma vantagem que ela serve contra a inglesa também, ela serve contra E4. Então é uma defesa que os primeiros lances são simples de serem feitos. Você vai sempre fianquetar o bispo ali em G7 e depois lutar pelo centro, fazendo o lance cavalo de BD7 e E5, com a ideia de romper no centro. E aqui que começa ali uma transição da abertura para o meio jogo. É claro que aqui eu estou passando só os primeiros lances, só uma sugestão, né? O ideal é que depois você vá conhecendo melhor como jogar essas aberturas, mas já seria um primeiro repertório, tá? Então esse seria um segundo ponto, escolher ali as suas aberturas. Minha sugestão, num primeiro repertório, vai com um repertório mais simples de ser jogado, tá? Beleza, agora você já foi para o segundo passo aqui do vídeo, tem ali o seu repertório de aberturas. E agora, como entender essas aberturas, como dominar os planos, como conseguir uma vantagem na abertura, por exemplo. Agora vem o momento de você conseguir entender os planos do meio-jogo daquela abertura. Porque cada abertura, ela tem ali os seus planos já pré-definidos. O que aquela posição pede? Por exemplo, vou colocar aqui uma posição de uma defesa francesa, a variante do avanço da defesa francesa. O que as pretas vão fazer nessa posição? Qual seria o plano das pretas nessa defesa? Bom, quando surge esse centro com o peão em E5, o plano das pretas ele já está definido. As pretas vão atacar a base da cadeia de peões. As pretas vão atacar o peão de D4. Por isso, as pretas começam sempre fazendo a ruptura C5, para tentar liquidar esse centro. Por exemplo, se tomar em C5, é possível jogar um cavalo C6, cavalo F3, bispo toma C5, bispo D3 e agora F6. É outra ruptura típica da defesa francesa, para liquidar o centro do adversário e depois poder avançar esse centro, ficando assim com um forte centro de peões. Essa seria uma ideia básica da defesa francesa. E sabendo disso, as brancas vão tentar controlar o ponto D4. No caso de tomar em D4 de peão, pode tomar de peão de novo. E daí segue a estratégia de bater no peão central. As pretas fazem cavalo C6, cavalo F3, dama B6. Então, nesse momento que você está aprendendo a jogar ali os planos daquela abertura, você vai prestar muita atenção na casa ideal das peças, né? Então, por exemplo, o cavalo sempre vem para C6 para atacar a base, a dama sempre vem para B6, o bispo ele vai sair para D7 e as pretas vão tentar levar o cavalo de G8 lá para casa F5, também com um plano de pressionar o peão de D4. Aqui, por exemplo, vamos jogar C por D4, cavalo E7, com a ideia de colocar o cavalo lá na casa F5. Então, olha só, aqui você já está sabendo para onde levar as suas peças, qual é o plano, e isso vai facilitando muito o jogo. Então, o próximo passo, quando você define ali o seu repertório de aberturas, é começar a entender o meio-jogo dessas aberturas. Você pode fazer isso principalmente conhecendo partidas naquelas posições, né? Então, por exemplo, uma das formas de você aprender as aberturas é aprendendo ali dentro do Chessflix. Por exemplo, lá na série no acervo de aberturas do Chessflix, nós colocamos ali uma série de treinamentos sobre aberturas, onde você pode aprender justamente sobre os planos em cada uma delas. Então, por exemplo, digamos que você escolha aprender como jogar a abertura inglesa. Então, você vai ter uma série de aulas sobre a abertura inglesa, mostrando quais são os planos em cada uma
das variantes, para você saber reagir, você saber o que fazer em cada uma delas. Então essa é uma das formas que você pode utilizar para dominar assim os planos nas aberturas. Agora, digamos que você assistiu ali uma série de aulas sobre as aberturas que você escolheu, você está assim dominando os planos, como que você faz para melhorar daí para frente? Aí entra a parte prática, que seria a quarta parte aqui desse nosso vídeo de hoje, que depois que você passou pelos princípios, escolheu um repertório, dominou ali os planos, sabe o que fazer nas posições que você está jogando, você precisa colocar em prática. Então você precisa jogar. E eu recomendo você testar essas aberturas no chess.com, por exemplo, porque quando você jogar, vai surgir posições diferentes. E aí, quando surgir essas posições diferentes, lances diferentes do seu adversário, você vai ter que reagir ali naquele momento, ali na prática mesmo. Nem sempre você vai conseguir reagir da maneira correta. Só que, se você analisar essa partida depois, você vai aprender muito sobre essa abertura. Aí vai chegar um ponto que você vai dominar aquela abertura. Então imagina que você jogou essa mesma defesa francesa que está aqui no tabuleiro. Depois de jogar a partida, você pode vir aqui no chess.com e usar esse explorador de aberturas. Eu vou até mostrar aqui. Então, olha só, estou na parte de análise aqui do chess.com. Vamos colocar uma posição aqui da defesa francesa. Vamos colocar o lance bispo e2. E eu quero ver partidas nessa posição. Você pode vir aqui em explorar. Você coloca ali partidas de mestres. E aqui ao lado já faz uma busca com as partidas que foram jogadas nessa posição. E você pode colocar justamente a posição que você jogou. Imagina, você estudou ali a defesa francesa com as aulas do GM Ago lá dentro do Chessflix. E aí o seu adversário, ele fez um lance diferente do lance que o GM Ago analisa, diferente das partidas comentadas também. Você pode vir aqui no explorador e buscar para ver se alguém já jogou esse lance alguma vez. E já vai aparecer partidas ao lado naquela posição. E como são partidas de grandes mestres, você vai conseguir, assim, entender qual é o plano correto. Então, nessa posição, vamos ver como que o Carlsen jogou essa posição. E daí você pode ver qual foi o plano do Carlsen. É assim que eu sempre estudei as minhas aberturas e é assim que eu fui dominando as aberturas do meu repertório. Então, a prática, ela tá ali num papel muito importante. Você tem que jogar para, então, analisar e conseguindo assim mais conhecimento e mais força prática naquela abertura que você joga. Então, esses são os 4 passos que você pode seguir aí para aprender uma abertura, para dominar realmente uma abertura no xadrez. Bom, tentei trazer aqui para você de uma maneira resumida como funciona esse estudo de aberturas, né? Me diz aí nos comentários o que você achou, se você gostou, se deu para entender legal. E se de repente você quer aprofundar no estudo de aberturas, você quer aí dominar as aberturas, eu quero te convidar a conhecer o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, onde você pode treinar comigo e com outros grandes mestres. E lá você vai ter acesso a todos esses materiais, desde os fundamentos até o repertório de aberturas completo para você dominar ali o jogo na abertura. Para entrar para o Chessflix, basta você clicar no link que está na descrição aqui do vídeo, entrar para a nossa lista de espera e assim que for abrir uma nova turma ou surgir novas vagas, você vai ser avisado primeiro, podendo entrar para o Chessflix com uma condição especial, beleza? Bom, então, com isso, nós vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.